Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 18 de agosto de 2025. Nós estamos começando a primeira edição da semana do seu Desperta, né? E vai ser uma semana quente, uma semana boa de acompanhar, porque nós vamos ter muitas coisas acontecendo, tanto aqui no plano interno quanto no plano externo, né? Bom, a primeira delas é que o reloginho continua correndo, né? O tempo está passando e hoje faltam exatamente 15 dias para o início do julgamento de Bolsonaro, né? Pelos crimes que lhe são imputados. Enquanto isso, a família dele lá nos Estados Unidos, o filho e o estelionatário Paulo Figueiredo, continuam intensificando a campanha para angariar punições contra pessoas que de outra forma não poderiam ser alcançadas por punição nenhuma, porque não praticaram nenhum tipo de crime e nem poderiam ser misturadas com as autoridades brasileiras que eventualmente tomariam decisões para contrariar a vontade soberana e imperial do presidente Trump, né? É o caso, por exemplo, das filhas, da filha menor do ministro Padilha, que no fim da semana passada, ele ficou sabendo, teve o visto cassado, a filha de um ministro de Estado, por causa de um programa que tem 13 anos de idade, né, o programa Mais Médicos. Então, eles estão procurando pelo em ovo e fazendo todo tipo de atrocidade contra qualquer cidadão brasileiro que possa ter alguma vinculação com causas que os Estados Unidos deploram, né? Enfim, esse clima é o clima mesmo esperado. Nós estamos chegando aí e após a condenação de Bolsonaro, o que vai ser possível fazer, né? O que virá aí em retaliação ao julgamento e à autonomia da justiça brasileira? É o que nós vamos ver nos próximos dias agora, porque o tom das ameaças é cada vez que passa pior, né? Se o Brasil tem um lado de informações, de notícias negativas como essa, por outro, a economia não para de dar notícias boas, né? A inflação está descendo, está desacelerando. A inflação dos alimentos, que molesta muito a classe média, também está caindo. E agora vai ficar muito difícil para o Banco Central repetir o discurso da inflação para manter essa taxa exorbitante de juros. São esses os assuntos de uma semana que começa com reunião entre Trump e Zelensky, hoje nos Estados Unidos, né? E que pode colocar um fim na guerra entre Rússia e Ucrânia. Na semana passada, ele fez aquele festival todo para o presidente da Rússia. Hoje vai receber o Zelensky na Casa Branca numa recepção muito mais modesta, né? E vamos ver o que sai daí. Não há muita esperança em relação ao que vem por aí não, tá bom, gente? E olha, no começo de uma semana tão especial quanto essa, a gente não poderia deixar de falar, né, do futebol. E a gente não poderia deixar de falar do Santos, né, gente? Que vergonha, hein? Fala sério. O próprio Neymar usou um palavrão para dizer que não foi bom. E eu vou chamar o meu querido companheiro Alex Amorim, que é o meu guru do futebol. O que aconteceu com o Santos, Alex? Me conta aí. Vai 6-0 para o Vasco, é isso? Isso mesmo, Panuso, bom dia. Caramba. Primeiramente, bom dia, comunidade. O Santos tomou uma famosa goleada, eu pensei que era Páscoa, porém não era, foi um chocolate absoluto ontem, 6-0 no Morumbi, e o Santos perdeu jogando em casa. Panuso, lembrando que foi a goleada que o Neymar sofreu na carreira a maior, porque ele teve fora do 7-1 por conta daquela lesão, e outras do Barcelona e outras do tipo. Então ontem ele saiu chorando literalmente de campo depois daquele 6-0 do Vasco. A nossa torcida irmã finalmente ganhou de 6-0, um jogaço ontem no Morumbi, Panuso. E você ficou triste com isso, né, Alex? Sim, Quase eu fiquei muito chorou, triste. Não foi? Ficou deprimido, né? Chorei, e ainda não mais consegui que o Palmeiras ganhou e aí aumentou mais essa sensação de dó dos santistas, né? Sim, o Palmeiras ganhou ontem. Um bom dia especial para Letícia Sansão, que é a roteirista do rolê, que é botafoguense. E o Palmeiras ganhou ontem fora de casa contra o Botafogo no Newton Santos. Um golaço do Felipe Anderson com assistência do Vitor Roque. E a gente conseguiu essa vitória fora de casa. Lembrando que o Palmeiras chega a 39 pontos, 2 jogos a menos, e estamos a 4 pontos do Flamengo, que tem 43 pontos. Então a gente está naquela tão sonhada título brasileiro, se Deus quiser. Panuso. Muito bom. Agora, nós temos algum santista aqui no ICL? Eu acho que só o Caio Marinato. Mas hoje ele chegou triste aqui. Chegou, imagina. Ele deve estar muito triste mesmo. Agora, o Neymar está falando como se ele não tivesse nada a ver com esse resultado. Xingou, disse que foi uma merda, que todo mundo deveria ficar com vergonha. Por que ele está se sentindo tão superior ao clube assim para dar conselho de contrição para os colegas, hein, Alex?
Eu não sei, Paulo, lembrando que ele falou que não deve nada pra ninguém, acho que ele fala que já chegou ao ápice da carreira, porém ontem ele não fez nada pelo time, foi algo que ele tentou uma jogada ou outra, porém não teve muito sucesso. Eu acho que ele tem que se provar sim, porque todo mundo que joga futebol atualmente tem que se provar, não é porque ele ganhou quase tudo na carreira que ele tem que se sentir maior que o clube, o Santos, que tá numa má fase. Se não começar a jogar bem, pode voltar pra Série B e tem que voltar aos trilhos para tentar seguir no Campeonato Brasileiro no próximo ano na Série A, Panunzio. Agora, suprema idiosincrasia do futebol, né? O Vasco na tabela ainda está acima do Santos, não é isso, Alex? Sim, eu vou conferir agora mesmo a posição do Vasco, Panunzio. Ele tá, infelizmente, não passou o Santos, ele tá em 16º com 19 pontos. 2 pontos atrás do Santos, porém, essa vitória dá um ânimo pro Vasco tentar coisas maiores aqui no Campeonato Brasileiro. Muito bom. Cadê aquela tabelinha que você fez? Vamos ver. Voltamos. Então, Panunzio, a 20ª rodada começou no sábado. O Ceará ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino. O Fluminense ganhou de 2-1 do Fortaleza. O Sport começou ganhando de 2-0, porém tomou o empate do São Paulo com o time reserva e empatou 2-2. O São Paulo voltou a empatar, né? Voltou para aquela fase dos empates, né? Sim, São Paulo voltou naquela fase que está acostumada. O Vitória, Panunzio, empatou 2-2 com o Juventude. Outro time que abriu 2-0, porém deixou o empate chegar em casa. O Corinthians perdeu em casa para o Bahia 2-1. Fico muito feliz com essa notícia. Se não fosse o Santos, a gente ia estar tirando sarro dos corintianos hoje, né? Sim, lembrando que o Anderson que está aqui atrás é corintiano. Um bom dia especial para ele também. Hoje eu estou muito feliz. Chocolate, né? Tomar chocolate quente no café hoje. Sim, se Deus quiser. Ontem, Panunzio, no domingão, o Atlético Mineiro perdeu pro Grêmio de 3-1, jogando em Minas Gerais. O Santos, como feliz, o Gauchado andava triste, né? Quer dizer, uma raríssima alegria. Sim, o Grêmio, né? Lembrando, não tá bem das pernas, está em 13º colocado, e essa vitória é um ânimo maior para eles, para tentar algo também, porque tá vindo uma má fase, e o Atlético Mineiro, infelizmente, tem um time bom, porém não engrena nesse tempo agora da temporada, Panunzio. E só para finalizar, o Flamengo ganhou de 3-0 do Internacional jogando no Beira-Rio, lembrando que eles voltam a se enfrentar agora quarta-feira pela Libertadores, então esse resultado pode ser algo que eles vão levar, mas ambos os times, o Internacional tá com o time reserva, então eu creio que não é um resultado que eles vão levar para quarta-feira. E finalizando, o Botafogo 0, Palmeiras 1. E hoje, para finalizar, teremos um grande jogo. Mirassol, em grande fase, recebe o Cruzeiro para finalizar essa 20ª rodada agora do Campeonato Brasileiro, Panunzio. Muito bom. Tá bom. Falamos tudo do futebol hoje, então. Sim. Panunzio. Fala, Alex. Só para não deixar esquecer, o Palmeiras feminino ganhou ontem de 3-0 e está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro e vai pegar o Cruzeiro. E na outra fase teremos o clássico Corinthians e São Paulo para decidir os finalistas do Campeonato Brasileiro feminino. Só isso mesmo. Ganhou de quem? Flamengo. Gol do Flamengo, beleza, Isso, tá bom. Só golaço. Maravilha, falamos tudo de futebol. Então, futebol também é cultura aqui no Desperta, né? Para você que gosta, tá aí a informação. Gente, 6-0, que vexame, hein? Fala sério. Neymar, você podia ajudar um pouquinho seu time, né, filho? Putz, porque não adianta já ter feito tudo e continuar sem fazer nada, porque o dia de hoje é o que importa, né? Inclusive porque, enfim, não vou falar não, porque não devo me meter com certas coisas. Galera, é o seguinte, vamos para a meteorologia, calor voltando, né? Nós estamos terminando o inverno, falta um mês e 4 dias para o fim do inverno, e as temperaturas já começaram a subir aqui para os nossos lados do sudeste, né? Mas dizem as más línguas que elas voltam a cair. Eu vou colocar aqui o mapa da previsão para você, para a gente poder conferir como é que vai ficar o início da nossa semana aqui. Olha, para variar, né? Chuva lá na calha norte do Amazonas, chuva também no litoral do Nordeste a partir do Maranhão até Fortaleza e também Salvador e o litoral norte e litoral sul do estado da Bahia. E aí nós começamos a ter aqui, olha, duas situações diferentes. Olha, no Mato Grosso do Sul, a informação é de que há risco de vendaval hoje, hein? Vamos ver o que significa isso aqui?
Inmet publica anúncio 18/5, 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, vento variando de 40 a 60 km por hora, risco baixo de quedas de galhos de árvore. Então, pessoal aí do sudoeste do estado do Mato Grosso, fique atento porque pode ter tempestade de vento aí, né? E vamos voltar aqui para o mapa da previsão. Olha, no sul do Brasil, eu estou falando que a frente fria, o frio foi embora, está dando uma treguinha para a gente, a temperatura começou com 13 graus hoje aqui em São Paulo. A gente até a semana passada, no pico da temperatura do dia, houve dias em que nós ficamos aí por volta de 14, 15 graus, né? Então hoje nós partimos da mínima equivalente à máxima que tivemos aí. Mas calma, gente, que não vai durar a vida inteira não, tá vindo outra frente fria aí, tá? Olha, tempestade é o aviso aqui para o oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul. E vamos ver o que é isso aqui. Chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, queda de granizo, hein? Chuva de granizo. Baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, quedas de galhos de árvore e também de alagamentos. Está alertando aí o Inmet para esta regiãozinha aqui, olha, no sulzinho do país, tá? Alerta de tempestade. Então é isso. Vamos ver as temperaturas aqui, como é que vão ficar, só para a gente ver o aumento dessa temperatura, né? Olha, já temos aqui então nessa marca verde aqui risco de chuvas, né? Porto Alegre com muitas nuvens, dia começando com 12, indo até 23. Gauchada vai poder deixar o casaco em casa hoje. Em Florianópolis, temperatura variando de 16 a 20. Em Curitiba, geladeira do Brasil, geladeira está derretendo aí, ó, 12 graus de mínima, 20 graus de máxima. Aqui em São Paulo, 15 graus de mínima na madrugada, 25 graus de máxima. E no Rio de Janeiro, 15 graus a 24. Os cariocas estão reclamando que o calor está demorando para voltar lá. Em Belo Horizonte, de 15 a 28 e em Campo Grande, de 21 a 32 graus. Vou ver aqui Brasília e Goiânia. Goiânia de 20 a 33, calorão já. E Brasília de 15 a 28 graus também, calor, mas um calor menos intenso do que na vizinha Goiânia, né? Que é quente pra caramba, porque é muito mais baixo. Brasília está a 1.000 metros de altitude, Goiânia está a 400. É por isso que há essa diferença de temperatura, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Vamos então para as notícias, né? Quero mostrar para vocês aqui a primeira página do site do ICL. E aqui, né, na medida do passar dos dias, começam a aparecer as matérias dizendo para a gente como será o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, o futuro presidiário brasileiro, né? Aquele que fala que o Lula foi descondenado, que está prestes a ser condenado. Lá já perderam o discurso do Pix e da pedofilia. Daqui a pouco não podem mais falar em descondenação, né? Porque estão querendo desde já descondenar o futuro condenado com esse projeto absurdo da anistia por aí. Então vamos lá, olha, primeira matéria nossa aqui, entenda como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo. Vou ler para vocês desde já, tá? Mas antes eu vou apresentar aqui os destaques. Olha, o Brasil aparece no mundo inteiro como o país que está exercendo uma resistência notória ao Trump. Já já a gente vai falar disso, tá bom? Em Israel, a opinião pública começa a protestar contra a política neonazista de Netanyahu, né? E milhares de pessoas foram às ruas, inclusive parentes de reféns que ainda estão em poder do Hamas, né? Então, todo mundo protestando por um cessar-fogo em Gaza, né? Ao contrário dos planos do governo de Israel, que pretende anexar essa região, retirar do mapa a possibilidade de fazer uma solução de 2 estados, né? E expulsar dali, promovendo uma diáspora da população palestina, fazendo com os palestinos o que os alemães nazistas fizeram com os judeus nas décadas de 30 e 40, o que é um absurdo, é um paradoxo, né? Aqui no Brasil, olha só, o Felca, né, que se transformou numa espécie de paladino da luta contra a pedofilia, está recebendo cada vez mais ameaças. Ele já tinha caído em desgraça com a extrema-direita brasileira, que começou a acusá-lo de ser o pivô da campanha pela regulação das redes sociais. Agora me fala, direito de expressão para pedófilo não é pouco demais para você, não? Você não acha que essa campanha dessa extrema-direita rançosa, ela é um pouco estranha demais, assim, para a gente conseguir entender? Porque, afinal de contas, a vida inteira, essa galera que hoje acha que pedófilo tem que ter liberdade de expressão, ficou falando de mamadeira de piroca, de professor que ensina aluno a ser gay e outras bobagens absurdas, né? Banheiro unissex
enfim, coisa que está na cabeça até hoje do público mais sujeito a esse tipo de informação falsa. E agora eles relutam em adotar uma solução para punir a pedofilia. Como é que a gente pode compreender uma coisa dessa, hein? Mas é verdade, tá? E enquanto isso não se define, enquanto a discussão ainda está iniciando no Brasil sobre regulação das redes e a contenção dos canais pelos quais os pedófilos podem chegar até as crianças inocentes, né? O Felca está sendo detonado por ameaças seguidas, tá? Só que ele não é passivo, tá? Ele é um sujeito que reage de maneira efetiva. E ele recebeu ameaças nesse sábado, no último dia 16, e já pediu à polícia para investigar. E a justiça já determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico. Sigilo bancário, fiscal e telefônico. Meu cérebro de vez em quando engata aqui uma quinta aqui e segue. A quebra do sigilo dos e-mails que ele recebeu contendo ameaças. Portanto, logo, logo vamos saber quem é que está ameaçando o Felca. Se é algum pedófilo ou se é alguém da extrema-direita defendendo o pedófilo, né? Vem aí, olha aqui a notícia, ó. Justiça determina a quebra de sigilo de e-mail que enviou ameaça de mortes contra a Felca. O advogado dele diz que o endereço de e-mail enviou 2 mensagens ao youtuber nesse sábado 16. Vamos ler essa notícia aqui, porque isso aqui nos interessa a todos, né? A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de uma conta de e-mail que enviou mensagens com ameaças de morte para Felipe Bressamim Pereira, conhecido como Felca, autor do vídeo com denúncias de adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais que mencionam o influenciador Ítalo Santos. O advogado de Felca afirma que o endereço de e-mail enviou 2 mensagens ao YouTube neste sábado. Além do acesso a dados do dono da conta, a Justiça determinou que a empresa de tecnologia informe o endereço de IP dos acessos dos últimos 6 meses, portas lógicas de origem, data, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável por essa conta que ameaçou o Felca. Quer dizer, aí não tem jeito. Ou o cara é pedófilo, ou ele é de direita, de extrema direita. Não há outro motivo para ninguém atacar o Felca no Brasil, concorda? A reportagem aqui no site do ICL diz que nesta semana o Felca relatou já ter recebido as ameaças e por isso passou a andar num carro blindado. Ele falou o seguinte, estou recebendo... Ele falou no programa do Serginho Grossman, né, nesse sábado aqui, a entrevista muito consistente. Esse rapaz, aliás, está me saindo um personagem muito importante, né, da história recente. Embora ele tenha... muita gente não o conheça. Eu, por exemplo, não o conhecia. O pessoal aqui no chat já disse que eu sou ignorante, porque ele já tinha feito uma crítica contundente ao jogo na internet, jogo do Tigrinho, essa coisa toda, fui ver, e é verdade, mas não se compara a esse documentário que ele fez de 50 minutos, porque a outra manifestação foi uma manifestação de 2 minutos e meio, praticamente, né, ao longo dos quais ele discorre aí sobre a desgraça que é esse cassino em que o país se transformou, mas a denúncia não se compara em consistência, né? E muito menos em relação às consequências que teve com essa da pedofilia. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Essa semana a Felca relatou já ter recebido ameaças, por isso passou a ameaçar de carro blindado. Ele diz, estou recebendo muitas ameaças de assuntos delicados, muitas. Comecei a andar com carro blindado de segurança, muitas ameaças sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças, disse em entrevista ao podcast Pod Delas. Em um vídeo publicado na última semana, Felca citou diversos casos em que as crianças têm a sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, né? Entre outros casos, citou a daquele sujeito, o Ítalo, né, que foi preso aqui em São Paulo. Felca criticou os conteúdos promovidos por ele nas redes sociais, que incluem dinâmicas em que adolescentes se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais, e o acusou de lucrar com a sexualização dessas crianças. Ítalo e o marido dele, que se chama Israel Nata Vicente, foram presos no último dia 15 e, segundo o despacho da Justiça, a prisão preventiva, que é aquela prisão que não tem prazo para terminar, era necessária para impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas ou ainda intimidação de testemunhas. Fatos esses que já estariam ocorrendo desde que o influenciador soube da investigação, de acordo com a promotoria, né? Então está aqui a informação do Felca sofrendo aí, né, as piores consequências
de um trabalho que ele fez, que precisava mesmo ser feito, né? E que foi muitíssimo bem sucedido, chamando a nossa atenção para a gravidade de um problema que estava aqui nos subterrâneos, debaixo do nariz de todo mundo e ninguém percebia, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre economia? Quero mostrar para vocês uma notícia tão boa, porque é o seguinte, olha, aos poucos, né, o drama da inflação no Brasil passa a deixar de ser uma justificativa para a manutenção das taxas de juros nos patamares em que elas estão, né? E aí nós temos jornais de economia, quer dizer, jornais do mercado financeiro, com manchetes como essa do Valor, que hoje estão aí por tudo quanto é lugar. Comércio e indústria perto da estabilidade, emprego em alta. Veja o que os números do segundo trimestre dizem da economia. Portanto, nós estamos chegando numa quadra do tempo em que a inflação vai deixar de ser desculpa para os juros, tá? O Valor diz o seguinte: as pesquisas conjunturais divulgadas pelo IBGE para junho, que contemplam dados do segundo trimestre, confirmam expectativas de esfriamento da atividade econômica. Os últimos indicadores do Instituto para junho foram divulgados na semana passada, com a pesquisa mensal do comércio na quarta-feira, a pesquisa mensal de serviços na quinta-feira e as informações para a indústria, mercado de trabalho e inflação já eram conhecidas há mais tempo. O varejo e a indústria ficaram praticamente estáveis ante o primeiro trimestre, 0,1% só de crescimento, e serviços avançaram 1,1%. Juros altos e encarecimento do crédito pesam sobre a atividade econômica. O mercado de trabalho segue aquecido, com o menor desemprego da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é o termômetro dos setores informal e também formal do mercado de trabalho, né? No caso do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, o indicador oficial da inflação no país, há informações mais recentes até julho. Os números mostram uma desaceleração da alta de preço com a ajuda de um dólar mais fraco e commodities mais baratas. Os dados dão um panorama do ritmo da economia brasileira no segundo trimestre e pistas de qual será o resultado oficial do PIB no período, com o lançamento em 2 de setembro pelo IBGE. Esses indicadores são um farol do PIB oficial, mas podem aparecer algumas diferenças. Isso porque a metodologia de cálculo do PIB tem diferença em relação à pesquisa mensal do comércio, a pesquisa industrial mensal e a produção física e a pesquisa mensal de serviços, por exemplo. Pela projeção mais recente do Boletim Focus, a economia brasileira deve crescer 2,1% em 2025, depois de uma expansão de 3,4% em 2024. A atual previsão para a variação do PIB é superior à taxa de 2,02% do primeiro relatório de 2025, divulgado em 6 de janeiro. Aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse é um erro deliberado, tá? Ele acontece todo ano, ele é recorrente e parece ser deliberado. Por que os economistas erram tanto na projeção do PIB brasileiro? Por que eles sempre usam uma lente mais negativa do que depois a realidade vai mostrar para a gente, né? É bom a gente pensar nisso, porque parece, né, que as expectativas são construídas mesmo para abrigar as previsões mais pessimistas, o que leva aos cenários que o Banco Central projeta. E, no fim das contas, erram feio. Erraram grosseiramente o PIB do ano passado. Já estão errando, em perspectiva, o PIB em quase 0,5% para esse ano, né? Enquanto isso, paga-se o tributo por uma economia vigorosa que, a despeito de todo o esforço desse Banco Central, resiste a produzir indicadores desfavoráveis, que é o que o Banco Central quer com essa política de juros aí a 15% ao ano, né? Enfim, tá aqui o gráfico, olha, o gráfico é um gráfico positivo, né? Olha aqui, ó, que crescimento, olha, na indústria brasileira, 4,4% no mês de junho de 2024, e aqui, olha, a indústria repetindo aqui, em março de 25, 1,6%. Grandes números. Vamos tocar? Bom, vamos lá. Rito do julgamento do Bolsonaro. Como é que será? Assunto do site do ICL. Está aqui a matéria para você. Vou tirar aqui esse bannerzinho. Entenda como será o ritmo do julgamento do Bolsonaro e aliados no Supremo Tribunal Federal. A sessão será aberta. Anota no seu caderninho, tá? 9 da manhã do dia 2 de setembro. Se eu não me engano, uma terça-feira. Vou até ver aqui no meu calendário para confirmar isso para vocês, tá? Eu acho que é terça-feira. Tira da imagem, tira do ar para mim, fazendo um favor.
vou confirmar isso para você aqui, eu acho que é terça-feira, daqui a 2 semanas, terça-feira, o Alex está me confirmando aqui, muito bom. Então, dia 2, terça-feira, nós teremos o início do julgamento de Bolsonaro, né? Esse julgamento deve ir até o final dessa semana, pelo menos, né? E aí, ao final dele, certamente nós teremos Bolsonaro condenado. Vou voltar aqui para a matéria aqui, para a gente poder ler para vocês aqui. Matéria da Agência Brasil, está no site do ICL e nos explica que no dia 2 de setembro será o primeiro dia do julgamento que pode condenar Bozo e mais 7 aliados pela trama golpista ocorrida para tentar privar o Lula de assumir a presidência da República. A sessão será aberta às 9 horas pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, ele chamará o processo para julgamento e dará a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, entanto, faz a leitura do relatório, que contém um resumo de todas as etapas que o processo percorreu até aí, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, que é uma etapa finalizada na última quarta-feira e que representa a última fase antes do julgamento. O que acontece depois da leitura do Zanin? Ele passa a palavra para a acusação e para as defesas dos réus. A ação penal que trata do caso se refere ao núcleo crucial da trama, o famoso núcleo 1, né? E será julgada pela primeira turma. O colegiado é responsável pela análise do caso, porque o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, está prevento e pertence à primeira turma. O rito que será adotado no julgamento está previsto no regimento interno e na Lei 8038 de 90, norma que regulamenta as regras processuais do tribunal. Aqui tem os réus, que são quem? Bolsonaro, Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, aquele da tanqueata fumacenta, Anderson Torres, o ministro da Justiça, que se pirulitou 2 dias depois de assumir o cargo de secretário de Estado da Segurança no Distrito Federal e que acabou permitindo aquela bagunça do 8 de janeiro com a sua displicência, né? Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Olha, conversei com advogados essa semana que me disseram que a situação do general Heleno não é como a dos outros, é mais frágil a do general Heleno, porque há pouquíssimas provas contra ele. Apesar de que ele teve manifestações terrivelmente golpistas, o acervo probatório contra ele é menor. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, o ministro Braga Neto, que está preso, por isso o rito célere desse julgamento, e quem mais? O Mauro Cid, o grande rato do porão do navio do golpe, né, que entregou os companheiros e assim mesmo entregou de forma meia-boca. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação, terá a palavra pelo prazo de até 1 hora para defender a condenação dos réus. E aí vem aqui as defesas, né? Depois da fala do PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna e farão sustentações orais a favor dos réus. Eles também terão prazo de até 1 hora para suas considerações. E aqui, as pessoas estão se perguntando, depois de tanto papel, depois de tanta prova, será que a sustentação oral pode mudar alguma coisa no rumo do julgamento? E a resposta efetivamente é sim. As defesas, as manifestações dos advogados são muito importantes para a formação da opinião dos juízes, que, não obstante, devem ter já a esta altura do campeonato agora, formado uma opinião baseada no arcabouço probatório, nas provas que tem nesse processo, né? O primeiro a votar será Alexandre de Moraes, relator da ação penal. Eu estou louco para ver o voto dele, sabe? Estou até antevendo aqui o texto do ministro, tão rigoroso. E aí a matéria do ICL diz que na manifestação ele vai analisar questões preliminares, que são sempre arguídas pelas defesas do Bolsonaro e dos demais acusados, como, por exemplo, os pedidos de nulidade da delação do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, também é um dos réus, né? As alegações de cerceamento da defesa, pedidos para retirar o caso do STF, né, com o desaforamento do processo, e além de solicitações de absolvição. O curioso que a gente vai ver nesse julgamento é a reiteração de uma conduta dos advogados que não fazem mais a defesa jurídica, que apostam mesmo numa defesa política e estão se abstendo de propor soluções jurídicas, né? Eles se limitam a formalidades, como, por exemplo, pedir a desclassificação da delação do Mauro Cid, né? Aí depois do Xandão, quem é que vota? Flávio Dino, 2-0. Luiz Fux, 2-1. Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Então,
nós devemos ter aí um placar muito amplo, né, em favor da tese vencedora até aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Afinal de contas, são 15 dias, né? A gente não sabe se, enfim, Deus vai baixar na terra aqui. Os bolsominions dizem que Deus está a serviço do bolsonarismo. Quem sabe, né? Fora isso, só mesmo uma intercorrência muito grave, tipo assim, a quarta frota invadir Brasília, alguma coisa parecida com essa. Ainda bem que a quarta frota é de navios, né, gente? Então eles não vão chegar a Brasília de navio. Vamos lá, pedido de vista. Um pedido de vista do processo não está descartado. Seria uma vergonha, né? Porque, afinal de contas, os ministros conhecem sobejamente esse processo. E como é que eles justificariam um pedido de vista para adiar o julgamento para o ano que vem? Por quê? O que aconteceria? Um pedido de vista de qualquer um dos ministros, por exemplo, do Luiz Fux ou dos dois bolsonaristas do Supremo, poderia empurrar o julgamento por mais 3 meses e ainda renováveis por mais 3, sabe? São 90 mais 90 depois. Mas como é que isso seria percebido pelo país? Arrebentaria a carreira do ministro que se meter a tentar levar isso para o ano que vem, um ano de eleição onde tudo fica mais complicado, muito mais em face desse clima de polarização que só faz aumentar no país, não é verdade? E quando é que vai acontecer a prisão? Depois da condenação? Se a condenação, que na minha opinião é quase certa acontecer. A matéria esclarece aqui. A eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática e só poderá ser efetivada depois de julgamento de recurso contra a condenação. E aqui cabem 2 tipos de embargos a depender do resultado da votação. Um deles é o embargo de declaração, que é feito para solicitar informações sobre algo do acórdão que ficar nebuloso, ou os embargos infringentes que dizem respeito a problemas na fase última do julgamento. Então, a prisão dos réus só acontece depois que esses 2 embargos forem julgados, tá? Em caso de condenação, os réus não devem ficar em presídios comuns. Os oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal. O Núcleo 1 tem 5 militares, 1 da Marinha e 2 delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados por essa restrição. A denúncia da trama golpista, como você sabe, foi dividido em 4 núcleos. Esse núcleo crucial, ou núcleo 1, ou núcleo central, formado por Jair Bolsonaro, será o primeiro julgado. As demais ações penais estão em fase de alegações finais, última etapa antes do julgamento que deverá ocorrer ainda este ano. Eu estou falando disso aqui para você colocar mesmo na sua agenda, dia 2, 9 da manhã, 15 dias mais, tá? E a gente nunca mais vai ter que esperar para saber o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer com esse clima de ameaças que ronda o Brasil, né? Um clima de ameaças que tem relação, sim, com o julgamento de Bolsonaro, porque o movimento fascista global não quer perder esse líder, não quer perder também o Brasil, né, como um dos principais pontos do planeta que eles pretendem recuperar, até porque uma volta da direita ao poder, por exemplo, eliminaria do mapa qualquer tentativa de criação, de fortalecimento do BRICS, né? E neste momento o BRICS está muito forte. Por quê? Porque o BRICS está fazendo frente, está fazendo face a todas essas ameaças que vêm lá dos Estados Unidos e propondo, inclusive, a aceleração, como você vai ver na sua tela agora, a aceleração da criação de um sistema parecido com o PIX brasileiro, que é o PIX que tanto irritou as Big Techs americanas por ser um sistema ágil, eficiente e gratuito. E agora o BRICS, né, o grupo do Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, esse grupo, China e África do Sul, esse grupo está tentando criar um PIX global, que é o primeiro passo para que o dólar seja efetivamente superado como âncora de todos os acordos comerciais do mundo, condição que ele tem desde 1944, quando houve o acordo de Bretton Woods, uma estação de esqui lá nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês aqui esta reportagem. BRICS acelera, então, a criação do PIX global. BRICS está acelerando, implementando o BRICS Pay. É um sistema de liquidação financeira que promete reduzir a dependência do dólar na transação entre os países do bloco, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos integrantes como Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos.
Esse projeto, apelidado de Pix Global, permitirá transferências rápidas, com menor custo e menor risco entre os países membros. Embora não se trate de uma moeda única, a iniciativa prevê o uso de tecnologias como blockchain, QR Codes, carteiras digitais e canais de comunicação entre bancos centrais para agilizar e baratear as operações. Está aqui, ó, o cartãozinho do BRICS-Pay. E a informação da reportagem do ICL dá conta de que na 16ª cúpula do BRICS, que foi realizada em outubro de 24 na Rússia, o avanço do sistema foi destacado como parte de uma estratégia de integração econômica e de fortalecimento da autonomia financeira. O ponto central, por exemplo, preocupa Washington. As transações poderão ser feitas sem a intermediação do dólar, ou, traduzindo isso para a realidade prática, sem a intermediação da tal rede SWIFT, que a gente viu agora nessas sanções aí, Alexandre de Moraes, para que servem, né? Afinal de contas, uma lei nos Estados Unidos que não depende nem da opinião de um juiz, é um procedimento meramente administrativo, é capaz de taxar alguém de bandido, que é o que acontece, né? Imputar-lhe falsas acusações de quebra dos direitos humanos, ou de desrespeito dos direitos humanos, e acabar com a vida financeira dessa pessoa. Por quê? Porque todas as relações de todos os bancos, inclusive os bancos brasileiros, passam pela rede SWIFT, né? Que hoje é a rede oficial de troca de valores entre bancos no mundo, entre bancos e bancos centrais. Com a criação do PIX, do BRICS, aliás, é uma coisa até sonora, PIX do BRICS, né? Isso tudo acaba, a rede SWIFT fica inviabilizada e os Estados Unidos perdem o controle político. Portanto, não poderão, por exemplo, ter um arrobo como esse, tirânico do Trump, né? Que, porque tem esses instrumentos na mão, pretende decretar a morte civil das pessoas que ele não topa, das pessoas com quem ele implica, né? Então, está mais do que justificada a criação desse sistema e também essa incursão dos BRICS em busca de autonomia, né, criando aí os instrumentos necessários para uma integração que não passe mais pelo controle de uma única nação, como é o caso do dólar como âncora dos contratos internacionais desde 1944, quando houve, como eu disse, Bretton Woods, tá? E olha, hoje o Brasil está enviando para os Estados Unidos a resposta deles sobre aquelas investigações, né, que os Estados Unidos fizeram, mirando justamente o PIX, né? Por quê? Porque as Big Techs americanas queriam criar um sistema delas para cobrar por essas operações, assim como eles fazem com as maquininhas. Toda vez que um comerciante recebe de você com a maquininha dele, ele paga uma taxa, que aliás é exorbitante, para a operadora do cartão de crédito. E o que os americanos queriam é justamente se interpor entre as transferências feitas por consumidores brasileiros para que elas também fossem cobradas. O caso que mais chama atenção é o do WhatsApp Pay, né? Que chegou a cogitar ser implementado no Brasil, mas não colou, por quê? Porque veio o Pix. Aliás, o Pix começa a ser criado antes do WhatsApp, e isso molestou os interesses das Big Techs, que usam agora o poderio militar e o poderio comercial dos Estados Unidos para fustigar um país que ofereceu ao seu povo uma solução engenhosa, uma solução que nasceu de um acordo entre o Banco Central e bancos públicos, né? E que é hoje a teteia do povo brasileiro, porque o Pix é adorado. 93% dos brasileiros têm operações bancárias feitas via Pix, né? Que já transferiu 60 trilhões de reais ao longo desses anos que vem desde a sua existência, tá bom? Então vamos voltar aqui para a notícia, porque a notícia é sobre a resposta à investigação americana. A data de entrega da resposta, diz aqui o UOL, foi divulgado no início de agosto pelo chanceler Mauro Vieira. Na ocasião, chamou de absolutamente legítimas as práticas questionadas pelo relatório americano, assinado pela USTR, que é o Escritório Representante de Comércio dos Estados Unidos. Esse documento aponta o Pix como possível prática desleal. Desleal a quem, senhor? Por favor. Desleal a quem faz a operação? Desleal a quem trafega o dinheiro por essa rede? Né? E aí o governo dos Estados Unidos diz que o Brasil é um país que pratica pirataria. Diz o seguinte, olha, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Diz um trecho do documento que foi revelado lá em julho, nos lembra aqui
o UOL. Agora eu vou mostrar para vocês a preocupação do presidente Lula, tá? O Lula não perde uma oportunidade de dar uma estocada lá no Trump, né? E a gente vibra quando isso acontece aqui, porque a altivez do Brasil está fazendo bonito aí para o mundo. Neste sábado, ele estava plantando um pé de uva lá em Brasília. E eu vou pedir para o Alex botar para a gente o VT da fala dele. Ele conseguiu relacionar uvas com retaliações americanas. Vamos ver o vídeo, Alex, por favor. Aqui é um presidente que bota a mão na massa, pô. Aí. Veja, aqui eu estou plantando uma uva Vitória. É uma uva do Vale do São Francisco. Não adianta o presidente Trump taxar a nossa uva, porque, se for necessário, ela vai para a merenda escolar, sobretudo porque é uma uva sem semente. Então está aqui plantado e registrado o primeiro pé de uva Vitória no Palácio do Alvorada. Isso aqui não é fake news, nem inteligência artificial. Estou com a mão suja mesmo de terra. A uva brasileira, desenvolvida por uma empresa chamada Embrapa, que é uma das maiores empresas, sabe, tecnologia agrícola do mundo. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar, para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Tá bonitão o Lula aí de óculos de aviador, chapéuzão de feltro, né? Bem disposto. Gente, quem vê o Lula aos 80 anos de idade com essa disposição e essa vitalidade, eu quero a receita para mim, sinceramente, viu? E ainda dizem que o Lula é um pinguço, não sei o que mais, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Tá dando, assim, uma demonstração de muita vitalidade, né? Enquanto o Lula... Ô, Alex, fecha aqui para mim, fazendo favor, que eu estou ouvindo toda a conversa lá no switcher. Bom, vamos lá. Enquanto o Lula está aí plantando uva, tirando sarro do Trump, resistindo a essa coisa toda, a direita está desesperada, gente. Olha só a matéria do Brasil de Fato, né? Carlos Bolsonaro chama o governador de direita de ratos, canalhas, eles são mal-humorados, eles são distímicos, oportunistas. Então, olha aqui, ó, o vereador do Rio de Janeiro afirma que aliados de direita querem apenas herdar o espólio do pai dele, o ex-presidente Bolsonaro. Esses filhos do Bolsonaro são, né, as figurinhas estranhas pra caramba. A relação deles é uma relação muito esquisita. Não é a relação que, por exemplo, eu tive com meu pai, que era uma pessoa que eu admirava e amava profundamente, né? Os filhos dele têm uma relação, sério mesmo, é uma relação que precisa ser diagnosticada, tá? Mas vamos ver na prática o que foi que o Carluxo falou. Olha aqui, ó, eu tenho aqui, botei aqui para vocês. É meio longo, mas eu vou ler aqui, tá? Tenha paciência, porque afinal de contas a gente precisa conhecer o que pensa a extrema-direita brasileira, porque nós vamos ter que enfrentar esses caras daqui a pouco, em 2026. Tá, gostaram dessa arte? Gostou, Alex? Ficou bonitinho, não ficou? Ficou bonitinha. Muito obrigado. Vamos lá, Carlos Bolsonaro, então, para vocês, ó. Tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas os fatos todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses jeitos. Atenção, gente, é o Carluxo dizendo isso, hein? Sobre quem? Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, que agora se lançou candidato, tá? Esses aí, Caiado, né? Que ele diz, olha o que ele diz, olha, os fatos todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto Jair Bolsonaro está preso doente, sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente. Eles não falam da Carla Zambelli aqui, hein, gente? Não falam. Reparou a ausência aqui? Fala o seguinte, ó, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia e os tais direitistas se calam. Não colocam de forma espontânea destruição dos direitos humanos em pauta que transformam o Brasil aqui. Ô, vereador, a gramática é um problema, né? É um problema mesmo, né? Mas vamos lá. Não colocam... Onde é que eu estava aqui?
Políticos sangrando na cadeia e os direitistas se calam. Não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos na pauta que transformam o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. Carluxo, é a primeira vez que a gente concorda na vida, né? E você preocupado com direitos humanos é uma teteia. A extrema-direita falando de direitos humanos, né? Puxa vida. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidores da falsa trama golpista, mas depois se seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito a sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. A verdade é dura, todos vocês se comportam... Atenção, é o Carluxo falando, tá, gente? Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Isso é pueril, desumano e uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir uma indignação diante desses sujeitos. Esse é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. E o melhor desse comunicado aqui, vou mostrar para vocês agora, tá? Põe na tela para mim, por favor, Alex. Vamos botar aí. Olha aqui, ó. É aqui embaixo. Cadê? Cadê? Tá aqui embaixo, olha. Tá escrito assim, ó. Translate post. Traduzir o post. Então você pode, aqui embaixo em azul, tá vendo? A última linha ali, se você não entendeu o que o Carlos diz, eles traduzem para você, tá? No Twitter. Beleza? Então não tem problema assim, você não vai deixar de entender, porque se tiver alguma dificuldade, você manda traduzir, e aí talvez o raciocínio do Carlos a gente consiga entender. Sabe outro que está dando bom dia cavalo nas redes aí? Silas Malafaia, né? Aquele pastor que só fala de política, que esqueceu Deus há muito tempo. E ele, desde que foi denunciado, de que passou a ser investigado pela Polícia Federal, ele teve duas reações. A primeira delas foi uma reação de cólera, ficou furioso. Ele falou tanta bobagem, vou mostrar para vocês aqui um trechinho, vocês vão ver como é que até o Malafaia fala grosso, né, lá no palanque, depois fala fininho, morrendo de medo, tá? Esse pastor que, na verdade, esqueceu do pastoreio para se dedicar, né, apenas ao proselitismo político. Esqueceu o proselitismo religioso e está só no proselitismo. Então vamos ver o Malafaia bravo primeiro. Olha só o que ele falou, fez ameaça, disse que tinha vídeo, queria, né, engrossar a chantagem. Cadê os vídeos que ele falou? Quer ver só? Mostra aí, Alex. Eu não tenho medo de ser preso. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Aí falou, né, mais uma vez. E baixou o tom, no final de contas, né? Com o Xandão, Polícia Federal, a história é outra. Ele agora, depois de dizer que tinha vídeo, como você viu aí, que a coisa ia ficar muito complicada, voltou a público e falar, orem por mim, senhores. Cadê os vídeos, Malafaia? Põe o Malafaia manso agora pra gente, por favor. Eu quero pedir a meus irmãos em Cristo, não estou pedindo para todo mundo bater palminha para mim e me apoiar. Orem pelo Brasil. A coisa mais séria do que vocês pensam. Vocês estão brincando com coisa séria. O que está para vir sobre o Brasil, e eu estou alertando há um mês isso, são coisas gravíssimas, por causa de um homem que agora resolve fazer perseguição religiosa. Ore por mim, porque eu creio no poder da oração. E eu declaro profeticamente, não me pergunte o dia, a hora e o tempo, mas vai chegar a hora de Alexandre de Moraes, ou pela justiça dos homens, ou pela justiça divina, ou por essas duas coisas, esse homem vai cair. Está refluindo, está recuando, né? Está diminuindo na sua raiva,
na sua manifestação colérica de fúria contra Alexandre de Moraes. Eu vou botar um vídeo. Orem por mim. Bolsonaro também vai botar. Orem por ele também. Vocês veem como é que, né, o calmante chama Alexandre de Moraes. É um remédio que se aplica a casos como o do Malafaia, assim, e que tem um efeito muito bom, como você pode ver aí, né? Sai do campo das ameaças e vai para o campo mesmo da prece, da oração, né? Voltando aqui a ser o religioso que ele deixou de ser há muito tempo. Gente, outro que se ferrou foi o tal do Zuco. No começo do fim de semana, na sexta-feira, ele publicou um vídeo dizendo que ia fazer um churrasco para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está em casa para receber churrascada. Ele é preso, ele está preso. A casa dele é uma cela para ele, né? E não poderia deixar de ser, né? Todo mundo falou para ele, falou, olha, isso aí é aquele negócio do VDM. Você sabe o que é o VDM? Se não sabe, eu conto para você já já. Eu vou levar uma bronca da minha chefe aqui, que já anda por aqui comigo. Mas eu vou dizer para você o que é o VDM. Isso, bota aí que eu já explico o que é, Alex. Mas antes disso, vamos ver o vídeo do Zuco dizendo que ia fazer churrascão pro presidiário do Bolsonaro. Põe aí, Alex, por favor. E agora eu vou lá fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu não cumpriu, eu vou lá fazer uma carne para o meu amigo, meu líder, nosso líder, Jair Bolsonaro. Aí pegou o carvão, pegou a picanha. Olha, eu se fosse político não falava mais de picanha não, porque picanha não dá sorte para ninguém, tá? E o Zuco tá falando que o Lula prometeu a picanha, não levou, ele ia levar e deu a maior VDM. Bota o bip aí, fazendo favor, que eu vou lá. Vai dar merda. Pronto, entendeu? Ainda bem que tinha o bip aqui, você não ouviu tudo. Mas vamos lá. Vamos lá, olha só, o que aconteceu, gente? A Michelle Bolsonaro deu uma bronca nele, sabe? Põe na tela aí para mim, por favor, Alex, a manchete aí, ó. Olha aí, ó, churrasco na prisão domiciliar. Michelle se revolta com visita de Zuco. E aqui do lado tem uma tuitada da Michelle, tá aí, dela mesmo, na conta dela, dizendo o seguinte, todos têm ciência da atual situação do Jair que cumpre prisão domiciliar. Tá? Todos menos o Zuco. Reconhecemos e agradecemos o carinho que muitos desejam transmitir a ele nesse momento em que sua liberdade está restrita. Alguns parlamentares têm solicitado, por intermédio do ministro, autorização para visitá-lo, sendo que essas permissões são concedidas de forma pontual. O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zuco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltada exclusivamente a fins humanitários e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu. Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E essa comunicação aqui é uma comunicação dura para este ser esperto, inteligente, esse gênio chamado Zuco, né? Que foi lá levar a picanha. O carvão acabou saindo com uma bronca. Agora a coisa está bem mal parada lá na casa deles, porque é a segunda reclamação consecutiva, tá? E aí o que resolveram lá? Resolveram que pedir para a Polícia Federal, antes de mandar esses caras para cá e deixar entrar, pergunta para a gente se a gente quer receber a visita. Sabe por quê? Porque foi a segunda encrenca em uma semana, né? No Dia dos Pais, o Supremo autorizou a ida de quem? Do sogro do Bolsonaro até lá e de um cunhado do Bolsonaro, e o Bolsonaro não queria receber essa gente. O pai da Michelle Bolsonaro e mais um pessoal que foi lá para comemorar com ele o Dia dos Pais. Ele não queria receber. Então, aí quem reclamou foi o Bolsonaro, uma semana atrás. Agora é a Michelle. E resolveu assim, ó, por favor, ministro Alexandre de Moraes, antes de mandar alguém para cá, de permitir a entrada, pergunte a gente se a gente quer receber, tá? Engraçada essa situação, né? Mas está acontecendo mesmo. Gente, vocês se lembram na pandemia quantos casais se separaram e tudo mais? Imagina Michelle e Jair Bolsonaro quietos dentro da mesma casa, como é que vai ser essa convivência, hein? Ainda mais com a família querendo ir para o churrascão do Dia dos Pais e o Zuco chegando lá com a picanha e o carvão uma semana depois para dar uma festa para o indigitado ex-presidente presidiário atual, né?
Mas vamos lá, gente. Pressão nas redes sociais, tá aqui, olha, ainda são 7h54, eu tenho mais uns minutinhos aqui, quero mostrar para vocês mais essas matérias aqui. Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão sob pressão dos bolsonaristas nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram mais próximos ao ex-presidente pedem aprovação da anistia e o impeachment de Moraes. Olha, essas 2 semanas aí vão ser terríveis, hein? Porque a pressão vai aumentar, você pode ter certeza disso. Como eles não têm limite nenhum para nada, pode se esperar pressão interna e pressão externa também. A matéria diz o seguinte: desde que a prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, o Congresso está sob forte pressão. Na terça-feira, 5, iniciou-se um motim promovido por parlamentares. Você se lembra daquela palhaçada lá? Vamos ver se vai dar impunição, né? O Hugo Mota foi bastante atacado e teve a sua liderança colocada num status complicado, né, de frágil. No monitoramento da Palver, que analisa em tempo real mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, a pressão teve uma estratégia bem estabelecida. O endereçamento das mensagens se dava de acordo com a pauta em questão, tendo como algo Hugo Mota sobre a questão de anistia e pressionando também Davi Alcolumbre, do União Brasil, para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. As mensagens, em ambos os casos, se concentraram durante o período noturno, com reforço no fim da manhã, e compartilhavam verbos de comando e chamadas explícitas à ação. A pressão aumentou ao longo da última semana devido à enorme repercussão das denúncias realizadas pelo influenciador Felca, que levantou o debate sobre a adultização de crianças nas redes sociais, tema que já estava sendo discutido pelos congressistas, furou a bolha, ganhou destaque nacional e saiu do desígnio da extrema-direita, recebendo um tratamento mais sério e respeitoso agora, né? 7h56, tem mais informações sobre isso. Vocês sabem da dificuldade do governo em convencer os seus aliados, por exemplo, progressistas e outros, né, que têm cargos no Ministério, para que permaneçam por ali, apesar das deslealdades praticadas por esses partidos, né? A Folha de São Paulo traz uma matéria hoje: Federação União PP deve abrir exceção para permanência de ministro do governo Lula, ou seja, eles querem o melhor dos dois mundos, querem ficar com um discurso anti-PT e também com as verbas, né, provenientes desses cargos que ocupam lá na esplanada dos ministérios. A federação vai ser oficializada amanhã, terça-feira, tá? E deverá aprovar até o final do ano uma diretriz determinando o desembarque dos partidos do governo Lula. Portanto, querem chegar lá longe, né, na boca do ano eleitoral. Mas conterá exceções para permanência temporária de ministros em caráter pessoal. O cara fala, não, pode ficar lá, mas não é por conta do partido, nem da federação, você fica lá por sua conta. Enquanto isso, vai mandando uma verbinha aqui para nós, nomeando uns apaniguados e continuar dirigindo certos processos assim, né, que desagam, por exemplo, né, nessas emendas parlamentares horrorosas, né, que são facilitadas lá, que tem o pagamento facilitado nos ministérios onde esse pessoal tem o controle. Bom, vamos lá, olha só, isso possibilitará, quer dizer, essa licença para permanecer em caráter pessoal, que os 4 ministros que representam essas 2 legendas, que são quem? Celso Sabino, do Turismo, Valdes Góes, da Integração Regional, Frederico Siqueira, das Comunicações, e André Fufuca, do Esporte, do PP, para que eles permaneçam na gestão federal sem correr risco de qualquer punição. A avaliação é que não valeria a pena o desgaste de um embate com os ministros, sendo que eles terão de sair do governo em abril do ano que vem para disputar as eleições. Exceção é Siqueira, que tem um perfil mais técnico. Além disso, há uma compreensão de que os ministros dependem do apoio de Lula para os seus projetos eleitorais. Sabino deve disputar o Senado pelo Pará. Desculpa, gente. Fufuca pelo Maranhão e Góes pelo Amapá. É isso aí. Então, o melhor dos dois mundos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui no vídeo, esse evento aqui, Como as Democracias Morrem. O Daniel Ziblatt e o Steven Levitsky escreveram um dos livros mais importantes desse século. Podem ter certeza, o século estava mal começando e eles estavam analisando a decadência das democracias. E nós temos a sorte de que daqui a 10 dias exatos, no dia 28, nós vamos ter aqui no ICL uma aula, palestra, uma entrevista espetacular com o Daniel Ziblatt, que vai explicar para a gente os fundamentos da teoria deles, né? A da decadência das democracias, que é provocada pelo uso por políticos de direita de certas franquias da própria democracia com o objetivo de destruí-las. Você não pode perder, tá? E se você quiser, desde já, agendar o seu compromisso, vai aqui, despertaicl.com.br
e faz lá a sua inscrição, pega logo o seu convite. despertaicl.com.br. Faz isso agora. Daqui a 2 minutinhos começa o N1. Então você tem 2 minutos para fazer isso a partir de agora, sem perder nada da programação do ICL, que já vai começar, tá bom? A minha parte nessa segunda-feira está cumprida, eu volto amanhã, terça-feira, para mostrar o que sobrou do Brasil nas próximas 24 horas. Tchau, bom dia para você, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Olha, esse é talvez um dos livros essenciais para qualquer pessoa entender a política no mundo hoje, da Hungria ao Brasil. O Daniel Ziblatt escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, traduzido em várias línguas e objeto de estudo de todas as grandes universidades do mundo todo. E ele vai dar uma aula exclusiva no ICL na quinta-feira, 28 de agosto, às 8 horas da noite. Não perca!